Olá! Hoje vamos falar de um dos meus assuntos preferidos. Vamos falar de gastronomia de um querido restaurante da nossa cidade. Meu convidado de hoje, muito família, amigo, empreendedor, natural de Porto Alegre, filho de seu Wilson, da dona Inácia, inaugurou há mais de 16 anos um dos estabelecimentos mais queridinhos da nossa região. No coração da cidade, o Mais Pastel oferece mais do que uma variedade de comidas e lanches, proporciona um lugar de encontros reais. Hoje teremos uma conversa de peso com Wilson Clésar Paiva. Wilson Paiva, que prazer te ter, que honra te ter para essa conversa de peso. E eu que digo, obrigado pelo convite. Já estava te devendo. Algumas vezes que eu convidei o Wilson para vir aqui, sempre trabalhando muito, né, Verdade, Wilson? verdade. A gente conhece bem a realidade de restaurante, sabe quando se trabalha. No teu caso, de segunda a segunda, né? Isso. E com desafios enormes, agravados ainda mais por esse último período, e a gente vai conversar bastante sobre isso hoje. Tem uma coisa que eu gosto de falar, é de comida. Eu só gosto menos de falar do que de comer, no caso, mas gosto muito de falar de Então comida. o papo vai ser bom, então. Que eu E também o gosto. pastel, é mais pastel, porque, claro, continua tendo muito pastel, né, na carta, né, no menu do Mais Pastel, mas o buffet é maravilhoso, os filés são maravilhosos, a comida Domina é de todo o primeiríssima cardápio já o qualidade. Rodrigão. Desde 2005. Me lembro de exatamente, vocês isso ali, abaixo do nível do mar de Novo Hamburgo, assim, né? Nicolau Becker, Da Nicolau Becker. no Valão. Pastel delicioso, que depois virou isso tudo que a gente conhece, da Mais Pastel, né? Do Mais Pastel. E se espraiando Rio Grande afora, muito focado, claro, aqui no nosso Novo Hamburgo, ali na Joaquim Nabuco e no nosso eFashion, né? Mas vamos contar essa história lá para trás. Meio nômade, pelo jeito. A minha história é bastante nômade, né? Por conta da família. Mais precisamente do meu pai, que tinha uma formação que na época, né, matrizeiro, né? Então demandava e surgiam muitas oportunidades. O pai viajava muito, nós pequenos íamos com o pai e com a mãe para onde eles fossem, né? Então o estado do Rio Grande do Sul a gente morou em algumas cidades aí. Morou em Canoas, morou em Caxias, morou em Erechim. Pô, voltei para Canoas, moramos em Porto Alegre, daí Novo Hamburgo. Aí quando tu pôde escolher, tu disse, não, vou parar com esse negócio assim, vou fazer nômade internacional agora. Também. Foi ter uma experiência na Espanha. Tive uma temporada na Espanha, foi uma experiência muito legal, né? Eu costumo até brincar, né, que a gente veio de uma família, daquela historinha do livro, né? Família pobre, humilde, né? Uma família simples, uma família muito comum, né? De pai e mãe, enfim. E a gente conseguiu construir essa coisa do apego familiar muito forte, apesar de mudarmos de muitas cidades. E raiz a gente não teve muito, mas a família... A raiz era essa base era familiar. a base familiar, né? Então a gente sempre teve muito unido. E quando a gente se estabeleceu em Novo Hamburgo, a minha família decidiu então criar uma raiz aqui, né? A gente gostou muito da terra aqui, né? Do povo, e as oportunidades foram surgindo, a gente foi amadurecendo e aí estamos aqui até hoje. A tua formação também é bem eclética, né? Você estudou bastante coisa. Eu estudei bastante coisa, eu brinco também muito com isso, porque eu não peguei muito diploma, né? Então eu sou daqueles que Que um começam... empreendedor não precisa de diploma. O diploma dele é o contra-cheque dele final do mês que ele faz, né? É mais ou menos isso, né? Não, mas a minha história é o seguinte, eu iniciei trabalhando com meu pai, ainda ali de 10 para 11 anos, meu pai teve uma indústria, né? E aí eu tive um aprendizado rápido com o pai, e logo em seguida já fui para o Senai, meu pai tinha uma formação básica, básica não, do pai já era bem avançada, através do Senai, Escola Parobé, Porto Alegre, matrizaria, né? Ele é a primeira turma de matrizaria do Rio Grande do Sul. Diplomado no Rio Grande do Sul, isso foi antes de 70 ainda, né? Primeira turma de formandos, né? Diplomados matrizeiros. Então, por conta do pai, eu também fiz Senai. Ele dizia para mim assim, tu vai ter pelo menos uma profissão, né? E aí, na época, escolhi eletrotécnica, e ali sim, ali eu me formei, né? Na verdade, ele é um curso profissionalizante ainda, né? Me formei ali, mas dali, claro, foram surgindo outras portas se abriram, eu acabei estudando cursos e fiz 2 metades de faculdade, um pouquinho mais de uma, mas acabei não pegando canudo. Na gestão financeira, no marketing. Isso.
contabilidade. Várias áreas onde o empreendedorismo Exatamente. flutua, né? Flutua. Necessariamente ele orbita ali, tudo isso, né? Eu tive um pouquinho de experiência, exatamente como tu disse, né? Em coisas bem diferentes, alheios até a minha própria formação, que começou técnica, né? Mas eu tive por conta de que eu fui trabalhando e fui migrando também de área. Eu trabalhei um tempo no administrativo, na empresa, né, de um amigo, e aí também já fui contabilidade, escrita fiscal, naquele tempo se estudava, se fazia curso, né? Nota fiscal, Sim. punho, né? Gestão financeira. Depois eu fui para o marketing, descobrindo as vendas. Sempre tive muita veia para venda, Que né? história é essa de aproveitar a onda dos 1,99? Pois então, a história Tu é a surfou seguinte, aquela onda junto ali? surfei. Ali por meados de 2000, eu trabalhei numa rede bem forte aqui, né? Posso te dizer, Claro, Casa tudo, das Prateleiras, todas as né? marcas, né? E a época foi bem interessante a experiência, porque explodiu essa onda do 1,99 naquele tempo. Então vinha a turma aí, alugava os pavilhões, jogavam prateleiras para dentro, e aqueles produtos que na época não tinham tanta qualidade ainda, né? E a gente vendia muita, mas muita prateleira para toda essa turma da região toda aqui do Vale. E então foi a explosão do 1,99. Por ano 2000, 2001 ali foi a grande explosão, né? Como é que tu enxergou... bom, antes disso, vamos falar um pouco de Espanha. Servente, pintor, Tu viu que bacana? garçom. Pois é. O Wilson trabalhou. Quando eu tive essa oportunidade de ir para a Espanha, que surgiu através de uma venda que a gente fez numa empresa, da qual eu era vendedor, né? Uma indústria, vendemos para Portugal um produto, aí surgiu essa oportunidade, acabei indo para a Espanha e fiquei uma temporada lá. Eu tinha amigos que moravam lá, me ajudaram, né? E chegando lá eu fui bem disposto assim a ter essa experiência, era muito jovem ainda, né? Ali na faixa de uns 20 anos. Então eu decidi fazer essa experiência, pagar para ver. Fui para a Espanha, bem moleque, né? E cheguei lá e trabalhei no que tivesse. Vamos trabalhar no que tiver, né? Aí fui trabalhar em cafeteria, acabei indo para servente de obra numa grande rede de construção, estrangeiro, né? Moleque, aprendendo a falar a língua, achava que o espanhol era fácil, não entendia nada que eles falavam. Uma experiência gigante lá, gigante. Depois eu caí em restaurante, lá na Espanha ainda. Fui trabalhar em restaurante, né? Aquilo ali te despertou? Eu tinha já uma certa atração pela gastronomia. É. Eu não nasci com ela, de dizer aqui agora que com 3 anos, não foi. Mas na adolescência eu já gostava muito de comer, né? Temos Sou algo em muito comum. bom nisso. Então, Rodrigo, aí eu gostava sempre muito disso, simpatizava com gastronomia, comida, mas não tinha ainda dado o clique, né? Acho que sim, na Espanha me deu um pouquinho antes até de ir para a Espanha, eu já estava bem interessado, assim, né? Quando eu conheci, eu acho bacana dizer isso, contar isso para a turma, que quando eu fui a conhecer o Georges Pastel em Porto Alegre, eu me encantei com o projeto dessa pastelaria de Porto Alegre, né? E fiquei admirado, e aquilo não saiu da minha cabeça. Aí fui para a Espanha, juntar uma grana, pegar uma experiência, e quando eu retornei, então, com aquilo enfiado dentro da minha cabeça. Vamos montar, de repente, uma pastelaria, né? E digo vamos porque sozinho talvez não tivesse nem dado o primeiro passo, que seria de fato montar. Teve Então, encorajadores contigo, então. tive pessoas, né, tão malucas quanto eu, né? E tivemos essa ideia, então, de montarmos o que hoje é a Mais Pastel, não sabíamos o nome que seria, enfim. Era uma pastelaria, e aí iniciei eu, a minha irmã, e à época um sócio, que hoje não está mais, há 7 anos, mas que iniciou com a gente o projeto de fundamental importância, desde o início, o trio, que daí então nasceu a Mais Pastel e está aí hoje. Tu sabia que era pastel? No início, sim, porque, como eu disse, ficou marcado o Georges Pastel na minha cabeça. Eu me encantei com a ideia, não sei se tu conheceu em Porto Alegre. Não. Me encantei com a ideia de uma pastelaria sem um balcão com gordura grudando, que todo mundo imagina. Pastelaria é balcão, sujeira, A né? minha mãe não pode ver para fritar pastel até hoje, porque ela fritava muito pastel na gravidez que ela teve comigo. E era ali, né? Flamenguinho, imagina aquela Claro, coisa. claro. Noite de baile e tal, fritando pastel. Ela não pode sentir o cheiro de pastel. De pastel. Mas ela adora pastel. Dá mais pastel, por exemplo. Tem bom gosto. Nem conheço ela pessoalmente. Não, mas é isso, porque a ideia que a gente faz é daquela coisa gordurosa. Claro, exatamente. É isso aí. O produto barato de manhã cedo. Trabalhava em Porto Alegre e passava ali no abrigo e comia um pastel de 50 centavos. Aí, claro, vai bastante tempo, tá, gente? Mas aí já era barato na época. Olha, tá jogando contra. Não, faz parte. Vai Eu 24 como anos aí, pastel tá? até hoje, Rodrigo. Em lugares que eu vou, aleatórios, pastéis super simples, gostosos. Eu como pastel até hoje, eu gosto de pastel. Eu acabei de conversar sobre isso com o Maurício da nossa Comur, né, que controla a nossa rodoviária aí.
Coxinha de galinha e pastel, onde tiver, eu como mesmo. É um terror para gordo. É bom comer, né? Pô, não, bom. e a fritura, ela tem evidentemente. Tem. Nossas papilas estão preparadas para receber isso com prazer. Verdade. Mas o produto acabado que vocês têm é uma grife de pastel, claro. Exatamente. A gente Boutique de pastel. Né? O que aconteceu foi o seguinte, a ideia da Mais Pastel veio da vontade de ter um negócio, né? E aí, num segundo momento, a gente depois adaptou outros pratos, enfim, até por uma questão mercadológica de sobrevivência, né? Se entendeu que o modelo que nós criamos, pelo menos inicialmente, somente com o pastel, talvez ele não fosse sobreviver. Por isso que eu acho que o pastel tem essa... Primeiro que o pastel é muito popular, né? Muito. Pouca gente não come ou não conhece um pastel. E segundo que esse modelo de pastelaria que a gente consegue sobreviver no Brasil... Inicialmente, essa coisa pequenininha, do balcãozinho, simplicidade, sem muitos grandes investimentos, né? E a gente queria fazer algo diferenciado, realmente, né? Nós nunca gostamos da ideia do glamour, daquela coisa do pastel gourmet, nós não gostamos dessa conotação. Não dá para comer um pastel se não for com a mão, né? Então, não conseguimos olhar por esse ponto assim, de vista, né? Não dá. E aí nasceu Mais Pastel com aquela proposta de restaurante um pouco mais aconchegante, uma cadeirinha melhor, uma musiquinha ao vivo, um ambiente um pouco mais acolhedor. E, obviamente, depois foram vindo pratos e explorando o mercado melhor. E as pessoas, inclusive, pedindo, conhecendo pessoas, fazendo amizades, né? Hoje é Mais Pastel, como tu disseste. Como é que foi a saída ali da Nicolau Becker para os altos da Maurício Cardoso? Pois então, Rodrigo, na época... Tu já buscava o espaço para ampliar? Buscávamos. Nós tínhamos essa vontade de crescermos. Em 2 anos, precisamente, em 2 anos e 9 meses, a gente fez a mudança, então, do primeiro endereço, que era na Nicolau Becker, para Maurício Cardoso, né? E essa mudança foi planejada, ela já estava acontecendo, né? E aí, claro, a gente não imaginou que fôssemos dar um passo tão grande, que para a gente foi um passo muito grande na época, né? Mas conseguimos aí, então, dar um passo no sentido de também entrar com cardápio de buffet. Se tu bem lembra, lá na Maurício, no novo endereço, subimos com comida buffet, né, de almoço, que não tínhamos até então, e à noite com pratos à la carte. Aí sim, desenvolvemos uma cozinha grande, chefe de cozinha, todo um trabalho nos bastidores, que é mais ou menos o teu aqui, que se trabalha bastante nos bastidores, para depois a gente ligar a câmera e atender o público, né? Tu planejou muito bem, mas vocês imaginavam que seriam tão bem acolhidos dentro dessa proposta? Na verdade, a gente, no início, lá, quando a gente abriu, né, nós fomos, até por amigos assim próximos, a gente nos taxavam de loucos, né? Vocês estão malucos, né? Novo Hamburgo, né? Essa terra aqui de alemão, mas será que vão comer esse pastel? Então, assim, no início deu um pouco de medo, mas a gente acreditava tanto, mas tanto no afinco da qualidade, e assim, a característica principal que as pessoas, talvez, que nos vão assistir, vão se identificar com essa fala, acredito eu, tenha muito a ver com a conexão que a Mais Pastel cria com as pessoas, né? Muito além do pastel ou do produto qual for, né? A gente criou uma coisa assim muito familiar, muito a receptividade, esse engajamento familiar com valores dentro da empresa que levamos para os nossos colaboradores, que é o nosso público interno ali. E não tem como tu não botar na mesa hoje o amor, o carinho, o bem atender com vontade, de verdade, como a gente diz. Então esse atendimento do coração, eu acho que pegou muito o carinho e o gosto do público daqui. É que construir isso talvez não seja o mais difícil é a manutenção disso, como vocês conseguem fazer, sobretudo criando escala na operação. Né? Obrigado pela percepção. Como foi na ginástica, como foi em Porto Alegre, como é nas feiras da FENAC. Exatamente. Conversar sobre essa Mais Pastel que completa 16 anos, caminha para 17 anos, mas que consegue se renovar seu público, renovar a sua fidelidade com esse público a cada dia. Verdade. Na volta do intervalo, hoje, numa conversa de peso com Wilson Paiva.
De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o fundador, diretor da Mais Pastel, do restaurante Mais Pastel, no oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, a gente se encontra em Gramado em novembro, na Zero Grau. E apoio de Locfer, fechaduras e acessórios. Wilson, o desafio é, mais do que chegar ao topo, é se manter no topo. Vocês são um restaurante de excelência na nossa cidade, na nossa região, clientes na região inteira, enfim. Como faz para manutenção dessa qualidade? O que é o desafio do empreendedor, né? Montar um espaço bacana, como tu fez várias vezes na tua vida, com a ajuda de gente competente, pelo feeling, não vou dizer que é fácil, porque precisa ter dinheiro, precisa ter inteligência, precisa ter estratégia, mas a manutenção e a perpetuação disso, bom, aí é coisa de gente grande, né? Rodrigão, bem colocado. Não, acho que tu começou numa linha já quase que respondendo o início ali. A gente teve, não sei se sorte ou destino, a gente teve que mudar Mais Pastel algumas vezes por pedirem o ponto, né? Então, nessa de mudar também, ela meio que te obriga a tu fazer a mudança física, mas aí a gente entendeu que era sempre a oportunidade, né, de a gente se reinventar. E eu acho que a gente foi feliz, sim, na tua colocação ali, bem que tu falou, né? A gente foi feliz em conseguir sempre se reinventar, se renovar dentro do restaurante com cardápio, com entretenimento, por exemplo, deve acompanhar ali os projetos há muito tempo. A gente tem, por exemplo, a música ao vivo, só dar um exemplo, a gente tem desde que a gente abriu, com 3 meses de Mais Pastel, né? Nós já tínhamos música ao vivo nas quintas-feiras, como temos até hoje, fora a pandemia, né? Uhum. E depois a gente foi se estendendo para eventos, tivemos startups, tivemos eventos fora, depois a gente conseguiu fazer um projeto de música latina nas quartas, né? Por que quartas? Porque quarta é o dia do futebol, então o projeto foi desenhado mais para elas, não só para elas, mas mais para as amigas, casadas, solteiras, mas que tivesse um momento de se encontrar e confraternizar. Então a gente foi sempre se reinventando dentro da cozinha, lá nos bastidores, entretenimento, e acho que a questão de posicionamento da empresa também, né? Como eu disse, né? O que compreende o posicionamento da empresa para ti? Trazendo os valores junto, né? Servido, né? A gente sempre bate nessa tecla no restaurante que a Mais Pastel eu chamo muito de família Mais Pastel, né? Temos pessoas que estão com a gente lá no grupo, no time, desde o início, né? 15, 16 anos de casa, né? Então tem famílias ali que são parte da nossa família, temos uma intimidade de vida normal, de conversar coisas que não só o trabalho, né? Então isso foi criando um vínculo muito forte e esses valores foram se espalhando para fora, para além das paredes do restaurante, seja onde for o restaurante, né? Então a gente teve essa coisa de ir mudando de prédio e também foi se reinventando, mas sempre sem perder a essência, que é trazer alimento, tu botar um alimento para dentro da boca de uma pessoa, de uma responsabilidade. Tu trabalha com uma coisa sagrada para as pessoas. Né? É de uma responsabilidade social, né? Incrível. Eu brinco dizendo que até um médico se opera, um neurologista, se ele errar um bisturi no dia lá porque ele está mal, ele pode vir a perder um paciente. Se a minha cozinheira fizer uma grande bobagem, nós teremos sérios problemas com bem mais pessoas, né? Então, graças a Deus, a gente tem uma responsabilidade nessa questão da saúde alimentar e mais do que isso, né? Levar qualidade, mas levar uma qualidade que a pessoa se sinta em casa ali, acolhida, certo? E, claro, o produto tem que ser bom, qualidade, insumo, todo esse conjunto aí, com os valores, eu acho que fazem a receita da Mais Pastel. Wilson, a rotina no restaurante ela é muito estafante, né? Família trabalhou com isso a vida inteira, sempre acompanhei isso. E não tem dia de semana, trabalha direto, tu vai para casa, os problemas continuam te acompanhando, né? As responsabilidades, não só os problemas. Por favor, não só os problemas, mas as responsabilidades também. E tu é um cara de uma gestão comunitária grande também, participa da vida da cidade, participa do teu sindicato, né? Sim. Fundador do Sindigastro, desse novo momento do Sindicato de Gastronomia também, lá atrás. Trabalhou a expansão dos teus negócios, trabalhou a manutenção desse negócio, trabalhou esse novo conceito que a FENAC implantou, de um espaço de shopping
né? Nós temos uma praça de alimentação de shopping nas feiras da FENAC. Temos, muito Vocês criaram isso, tu, César, esse time forte que Nessa vocês tinham gestão, lá, né? Aquele momento. Cara, e foi infartar aos 32 anos. Como assim? Que história é essa? Essa história foi... É punk a coisa. Foi punk, né? Foi muito difícil para mim, para a família. Foi um susto que eu tive, na verdade, né? Eu tive a perda, a gente sofreu a perda do pai, né? Do meu pai, em 2011. E 2 anos, 3 anos depois eu tive um infarto, né? Não ligado exatamente à perda do pai, mas sim à staff mesmo de trabalho. A gente estava em obra, na construção do projeto novo, que hoje vocês conhecem, né? Que está ativo na Joaquim Nabuco. E a gente estava naquela função. Abraçamos uma função nova que apareceu no meio da obra. E aí já pegamos o eFashion Outlet, né? Não estava satisfeito com... Não estava satisfeito. A oportunidade era interessante, vimos um bom mercado. Está lá até hoje, firme e forte. Estamos lá até hoje, graças a Deus. Referência lá. E aí acabou que então essas 2 obras aí me levaram a ter esse susto aí, né? Eu tive um infarto ali, às pressas, e graças a Deus estou aqui contando essa história agora. O que a partir dali muda? Porque tu hoje é um cara que tira tempo da tua rotina, tu é um gestor presente na operação, mas tira tempo para ti também, né? Que é um conceito em restaurantes relativamente novo. Há 20 anos atrás, o empresário estava lá no fogão e corria para atender o caixa, e restaurantes grandes nós estamos falando aí. Como faz essa organização, essa gestão com qualidade e profissionalismo? Bem colocado, Rodrigo. Na verdade, assim, a gente, hoje eu e a Rosângela, que somos uma família, né? E incluo nesses nomes, assim, a Aline também, que é a nossa irmã, que toca o restaurante junto com a gente, e ainda o Francisco, o gerente, que é o mais antigo lá da casa, tá? O gerente geral, né? Está com a gente há muitos anos. Acho que, de fato, assim, realmente, a rotina ela é muito complicada, bem estressante, ela é puxada, tem que se fazer presente. No início, muito mais, ok? Mas a gente conseguiu ir levando e conduzindo, e isso foi de caso pensado e planejado, para construir pessoas importantes, pessoas sérias, comprometidas com o projeto, aonde entraram com a gente conseguisse dividir, então, para que a gente pudesse ter um pouco de qualidade de vida também, né? Claro. Então hoje, como tu disse, hoje a gente consegue ter um tempo para a gente curtir a família, o meu esporte que eu gosto de pedalar, né? Quem me conhece sabe, tem 4 anos, não são tantos anos assim, mas eu gosto muito de pedalar. E acho que é de extrema importância... Claro, pedalar, tipo, não é assim, andar 1 quilômetro no teu caso, né? Dar uma volta ali, até a FENAC e voltar. Não, a gente faz parte daquele clube dos malucos, né? Que viaja 100, 150, até 200 quilômetros a gente está aceitando o convite. Que doideira, né? que doideira. Eu gosto muito de cicloturismo, né? Eu não sou muito do contrarrelógio, que a gente diz, né? De correr e tal, mas eu gosto muito de passear, de bicicleta, com os amigos. E eu acho que é mais a descontração, tem tudo a ver com esse momento Depois desse infarto, então, pegando esse gancho do infarto, dali para frente o Wilson mudou. Eu botei o pé no freio e fui, inclusive, entendendo, e nós fomos reconstruindo também para onde queríamos levar a Mais Pastel, né? Crescemos, sim, né? Fomos depois enxugados um pouco, naturalmente, pela pandemia, mas Fala não um pouco de abrimos mão. pandemia, hein? Porque é impressionante a mortalidade de empresas do teu segmento. Porto Alegre é uma loucura. A região talvez tenha sofrido um pouco menos, mas mesmo assim um número muito grande de empresas que estão sofrendo muito com isso, muitas fecharam. E por outro lado, uma profusão de gente de aplicativos fazendo em casa, entregando de uma forma ou de outra para o cliente. Né? Está muito bem informado, Rodrigo. Em primeiro lugar, eu acho muito triste, né? Falar da pandemia, assim, em primeiro lugar, não tem como não lembrar dos colegas, parentes, né? Eu perdi parentes muito próximos, né? Tios, né? Pessoas de um grande convívio, assim, né? Então, tu mesmo sei que perdeu muita gente também, conhecida também. Eu acho que primeiro é muito triste. A pandemia, ela tá trazendo um primeiro impacto, assim. Hoje dá para falar, porque passou um certo tempo. Acho que estamos mais perto do fim do que do início, né? Então, esperamos, Amém. né? Amém. E acho que a conclusão da pandemia para a gente é tempos muito difíceis, mas de uma escola, um ensinamento incalculável, né? Principalmente para quem quer enxergar e ver e sentir e fazer as mudanças necessárias, né? Do ser humano, né? Trabalhar-se, né? Autoconhecimento na pandemia. Boa. Sabe, isso tudo nós como pessoas ali, que somos, né, seres humanos, mas também, obviamente, como corporação, como empresa, de responsabilidade social, empregando famílias, né? A gente passou por uma reciclagem emocional,
um desapego, talvez a palavra também seja essa, tá? A ser sublinhada, né? O desapego que a gente teve que exercitar, porque é um exercício, desapegar das coisas materiais, como pessoas, como seres humanos, e entender que a vida está aí, é frágil, né? Aconteceu tudo isso, perdemos pessoas incríveis, sentimos falta, é triste, e aí, por consequência, num segundo momento, as empresas, né? Devastadas, né? Nosso setor de gastronomia, hotelaria, hotéis, tudo, sofreu muito. Esse impacto foi proporcional ao tamanho desta economia e o quanto ela representa no país e no mundo, né? Esse setor, né? Esses quinais, né? Então, realmente é muito triste. Aqui em Novo Hamburgo, na região, tivemos muitos fechamentos aí, em torno de 30%, até onde eu tenho estudado aí, já tiveram o efetivo fechamento de portas. Mas me parece que Porto Alegre foi ainda mais devastador. Não sei se tu tens essa avaliação. Não tenho os números para te dizer, assim, ou para falar muito, mas pelo que a gente lê, foi bem forte também o impacto, né? Porque não, tem coisas que é possível transferir, mas o ticket cai, o faturamento cai muito. E se reinventar não é exatamente assim bonito como a gente sonha. Vamos nos reinventar agora. Não é tão fácil, né? Principalmente quando tu já não sabia ou tu fazia pouco de se posicionar a empresa antes da pandemia, vamos dizer assim, saber se posicionar. Um monte de gente entrou muito mal na pandemia e aí foi a pá de cal. A gente esquece de uma coisa, acho importante falar isso, né, Rodrigo? A gente esquece, às vezes, que antes da pandemia acontecer, o país vinha de uma crise. Vivemos 6, 7 anos de crise. A gente vinha de uma crise muito grande ali. 2014, as coisas pelo menos. já estavam difíceis. Né? Então, quando a pandemia veio, ela meio que levou... O primeiro, aquele que já estava agarrado no ferro, foi. Né? De todos os sentidos falando. E, claro, obviamente, as empresas que não tinham crédito, por exemplo, né? Essas foram as primeiras aí. Né? Então, assim, ou tu tem um patrimônio para tu te desfazer dele e colocar no negócio, isso também é uma escolha, caso tu tenhas, né? Muitos fizeram escolhas, né? E então uma grande parcela dos empresários de um lado para o outro. Tiveram a infelicidade. Eu não posso terminar essa nossa conversa assim sem te perguntar dos momentos mais difíceis assim do negócio de vocês, que é a escolha de novos cardápios. Deve ser um difícil, drama, esse momento de sei lá, eu e o Gustavo estamos aí à disposição, inclusive, se precisar de ajuda para Vamos lá, para a próxima tu vai ser convidado, então, para o teste. Como vocês fazem assim a seleção de novos produtos? Assim, quem traz? Tem um comitê que olha para isso, experimenta junto? Bacana. Como é que funciona aí? A gente tem uma política assim, interna de cada 6 meses renovar o cardápio, tá? Não é fazer a troca total, né? É fazer o benchmarking que a gente diz que é Porque não dá para ter tudo na geladeira o tempo todo. Exato, a cópia do que funciona. Então, assim, muito pouco se cria, muito se copia, não somos nós os inventores da roda, mas a gente faz uma coisa muito bacana, fazíamos até antes da pandemia e voltaremos a fazer, que é pesquisa de mercado. A gente vai muito a São Paulo, a gente viaja bastante, buscando novas ideias, novos produtos, adaptando para a nossa realidade aqui, para a nossa cozinha, para a nossa possibilidade de mão de obra também que temos, né? E sim, a gente senta, né? A equipe ali de frente senta, lá nos bastidores, e a gente monta lá as ideias, faz um brainstorm, e aí começa aquela comilança, aquele teste, que eu vou te chamar. É assim mesmo, hein? Vou te chamar. Não, mas é assim mesmo? É assim. São noites de testes, né? Que coisa triste. Tirando do papel. Olha, eu sinto muito por todos vocês. Muito difícil, assim. Aquela semana do teste ali, tu ganhas com certeza uns 3, 4 quilos. Né? Eu certamente ganho. Que maravilha. É assim. Ô, Vils, a gente come muito bem e muito barato aqui no Sul, né? As pessoas, quando a gente fala isso, mas quem conhece Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, cara... A nossa realidade aqui, ela é louvável, ela tem essa coisa do bastante, né? A fartura gastronômica, se come muito bem e por preços bem... Tanto é verdade que as pessoas, quando vêm de fora para cá, dizem: como você sobrevive cobrando isto? Então. Num prato de comida, num prato especial, num buffet, né? Os caras de São Paulo falam muito. Adorei conversar contigo, poder contar um pedacinho dessa história que continua, que felizmente a cada dia se renova, se reinventa. Prazer todo meu, Rodrigo. Obrigado mais uma vez o convite. Estou sempre à disposição para trocar uma ideia. Vida longa, Mais Pastel. Hoje numa conversa de peso com o fundador, diretor do Mais Pastel, Wilson Paiva. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.